Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos estudar o desvio condicional composto em lógica de programação. Na última videoaula nós estudamos o desvio condicional simples utilizando a instrução C, que testa uma condição e então executa instruções se essa condição retornar verdadeiro. No desvio condicional composto, você vai usar a instrução C, que vai testar condições e que também vai executar códigos ou instruções se as condições retornarem verdadeiro. A diferença é que no desvio condicional composto, você também vai ter instruções que vão ser executadas caso as condições retornem falso. Então essa instrução, ela toma uma decisão de acordo com o resultado de uma condição, que é o nosso teste lógico. Tá? Se o teste retorna verdadeiro, as instruções contidas entre os comandos então e senão serão executados. Agora, se o teste retornar falso, eu não vou simplesmente sair do desvio condicional. Eu também vou ter um conjunto de instruções que poderão ser executadas. Tá? Por isso chama-se desvio condicional composto. A fórmula dele é: se as condições que eu estabeleço forem verdadeiras, então execute as seguintes instruções. Se não, esse se não significa se as condições forem falsas, execute as próximas instruções. E então saia da instrução C. Legal? Aqui a gente tem um fluxograma que mostra como é que funciona o desvio condicional composto. Então, você testa uma condição. Se essa condição retornar sim, verdadeiro, eu executo certas instruções caso a condição seja verdadeira. Agora, se a condição me retornar falso, eu não vou simplesmente sair do desvio condicional. Antes, eu vou executar outras instruções, que serão executadas somente se a condição retornar falso. Ok? Aqui a gente tem o exemplo do nosso programinha de cálculo da média. Então, no nosso programinha anterior, com o desvio condicional simples, a gente calculava a média, verificávamos se a média era maior ou igual a 7, e caso fosse, ou seja, se a condição retornasse verdadeiro, nós escreveríamos na tela aprovado. Caso a média não fosse maior ou igual a 7, simplesmente saíamos do desvio condicional. Agora, se a média não for maior ou igual a 7, então a nossa condição vai retornar falso. Se ela retornar falso, nós também vamos executar uma instrução, que é escrever na tela reprovado. E só então a gente sai do desvio condicional. Legal? E aqui a gente tem a sintaxe, então, de como funciona essa instrução C composta. Então a gente escreve assim: C, colocamos as condições de teste. Então, se as condições de teste retornarem verdadeiro, ele vai executar todas as instruções que você colocar aqui. Tá? Agora você vai também acrescentar a palavrinha senão. O senão significa se a condição retornar falso. O que eu tenho que fazer? Então ele vai executar as instruções que você coloque agora nessa linha, dessa linha para baixo, tá? Até chegar no fim C. Lembrando que podem ser quantas instruções você quiser, pode ser um bloco de instruções. 1, 2, 10, 50 linhas de instruções. Legal? O que você precisa lembrar é: as instruções que estão entre o C e o senão só serão executadas se a condição retornar verdadeiro. E as instruções que estão entre o senão e o fim C somente serão executadas se a condição retornar falso. E depois que você sai do condicional C, você tem o fluxo normal do programa, tá? Independente de ser verdadeiro ou falso a condição. Tá? E aqui o nosso exemplo, o nosso algoritmo da média. Tá? Esse é o algoritmo que entra com duas médias, com duas notas, calcula a média, tá? E aí verifica se a média é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, então vai escrever na tela aprovado. Caso contrário, vai escrever simplesmente reprovado. Tá? Então vamos lá para o Visual G para testar esse código aqui. Então vamos criar esse algoritmo, que é o resultado média. Resultado média. Vamos declarar as variáveis, que eu vou chamar de nota 1, nota 2, pode ser inteiro, pode ser real nesse caso, tanto faz. E a média, que tem que ser do tipo real, porque ela pode ter números quebrados. Agora vamos aos comandos. Então, primeiro comando, eu vou colocar uma mensagem na tela. Escreval.
digite a primeira nota. E aí, leia N1. Ou seja, vou ler o que o usuário digita no teclado, é o programa que lê, lembrando sempre disso, e vou armazenar o conteúdo na variável N1. Depois, escreva, digite a segunda nota. E aí, leia N2. Armazenamos as duas notas. Agora a gente calcula a média. A média recebe N1 mais N2, entre parênteses, dividido por 2. Entre parênteses, você lembra que é para a gente forçar primeiro a soma e depois a divisão por 2. Agora vamos ao condicional. Então, se a média, vou colocar entre parênteses isso aqui, se a média for maior ou igual a 7, maior ou igual a 7, que é a nossa condição, tá? O nosso teste. Então, lembre-se que você não usa o acento aqui no então. Tá? Então, o que ele vai fazer? Escreva a mensagem aprovado. Belezinha. Se não, você também vai escrever o se não sem acento. Tá? Agora a gente vai colocar o bloco de código que será executado caso esse teste lógico média maior ou igual a 7 me retorne falso. Ou seja, se a nota do cara for menor do que 7. Então, se a nota dele for menor do que 7, o que vai acontecer? Eu quero que ele escreva na tela a mensagem reprovado. E aí sim, eu saio do condicional C, fim C. Legal? Então, vai escrever simplesmente aprovado ou reprovado. Tá? Não vou colocar outra mensagem para exibir a média no final, porque aqui não é necessário. Então, recapitulando o código antes da gente executar. Tenho duas variáveis que vão receber dois valores numéricos, que são as notas do aluno, e uma variável que vai receber a média calculada pelo programa. Então, o programa inicia, eu exibo uma mensagem na tela pedindo para digitar uma nota e armazeno essa nota na variável N1. Depois exibo uma outra mensagem, deixa eu consertar aqui, pedindo para o usuário digitar a segunda nota e armazeno essa nota em N2. Aí então eu calculo a média, somando as duas e dividindo por 2 e armazeno na variável média. E aí eu entro no condicional C composto. Eu faço o meu teste lógico, que é verificar se a média é maior ou igual a 7. Se retornar verdadeiro, então eu executo esse código aqui. Escreva na tela aprovado. Caso contrário, se o meu teste lógico retornar falso, então eu escrevo na tela outra mensagem, reprovado. E aí eu saio do teste lógico. Tá? Então, vamos ao nosso teste. Executar o algoritmo. Digite a primeira nota. Vamos supor que a primeira nota foi 8. Enter. Digite a segunda nota. Foi 9. Aprovado. Tá? Então, o aluno foi aprovado porque a média dele ficou acima de 7. Tá? Legal. Vamos agora executar de novo esse código usando notas mais baixas. Por exemplo, o cara teve 2 na primeira prova e 6 na segunda prova. 2 mais 6, 8. Dividido por 2 dá 4. A média do cara é 4. Então tem que aparecer a mensagem reprovado aqui. Vamos ver. Reprovado. Tá? Então o teste lógico verificou que a média dele é abaixo de 7, retornou falso no teste lógico e então executou o código do bloco senão, tá? Que está abaixo do senão. Tudo bem? Então é assim que funciona um condicional composto. Ele é bastante simples de utilizar. Tá? Espero que você tenha entendido como trabalhar com um condicional composto. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo e assistir de novo. E espero que você teste o código aí e que também crie outros exemplos, tá, de condicional composto para você aprender a utilizar essa técnica. Na próxima videoaula nós vamos trabalhar com os condicionais aninhados, que significa que eu vou colocar um condicional C dentro de outro condicional C, tá, para criar situações um pouco mais complexas. Como por exemplo aqui, o aluno ele pode ser aprovado ou reprovado, mas no mundo real ele também poderia ficar de recuperação, tá, que é um terceiro estado. Aí, nesse caso eu utilizaria um condicional aninhado para testar também a recuperação. Isso a gente vai ver na próxima videoaula. Tá? Então aproveite para se inscrever no nosso canal,
Curta a nossa página do Facebook Boston Treinamentos e visite o nosso site www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado, pessoal, por assistir essa videoaula e até a próxima.